Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, profecias escritas há mais de 2.500 anos estão se cumprindo diante dos seus olhos, e a maioria das pessoas nem sequer percebe. O profeta Daniel recebeu revelações tão extraordinárias sobre o nosso tempo que foram literalmente seladas até os dias finais. E hoje, meus amados, chegou o momento de romper esses selos e compreender o que Deus está dizendo à igreja nesta hora crucial da história humana. O que você está prestes a descobrir não é apenas conhecimento histórico, é uma chave profética que pode transformar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos e sobre o propósito divino para sua vida neste momento específico da eternidade. Enquanto caminhamos juntos por essa jornada reveladora, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque as revelações que compartilharemos aqui não podem ser perdidas, e você vai querer estar conectado quando desdobrarmos os próximos mistérios que Deus tem preparado para revelar. Vamos voltar no tempo, até o século VI a.C., quando um jovem hebreu chamado Daniel foi arrancado de sua terra, de sua família, de tudo que conhecia, e levado cativo para a Babilônia. Mas observe a soberania de Deus operando. Aquele que parecia ser apenas mais um prisioneiro de guerra estava sendo posicionado estrategicamente no centro do maior império do mundo antigo, porque Deus precisava de alguém puro, alguém fiel, alguém que não se contaminasse com as iguarias do rei, para receber e registrar revelações que atravessariam milênios e chegariam até nós hoje. Daniel não era um profeta comum. Ele era um estadista, um conselheiro de reis, um homem que operava nas mais altas esferas do poder político da época, mas que mantinha sua integridade espiritual intacta. E foi justamente essa combinação de pureza espiritual e posição estratégica que o qualificou para receber visões que deixaram até mesmo os anjos perplexos. No livro de Daniel capítulo 12 versículos 8 e 9, o próprio profeta confessa que ouviu as palavras proféticas mas não as compreendeu completamente, e quando perguntou ao anjo o significado, a resposta foi extraordinária. Estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Compreendam a magnitude disso, meus amados. Deus revelou a Daniel acontecimentos específicos, datas proféticas, sucessões de impérios, batalhas espirituais nos lugares celestiais, mas deliberadamente selou o entendimento completo dessas profecias até uma época específica da história. E qual época seria essa? O tempo do fim. O tempo quando o conhecimento se multiplicaria, quando as pessoas correriam de um lado para o outro, quando a tecnologia avançaria de forma exponencial, quando veríamos sinais no céu e na terra. Estamos falando do nosso tempo. No capítulo 2 do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou profundamente, mas quando acordou, não conseguia se lembrar dos detalhes. Ele convocou todos os sábios, magos, encantadores e astrólogos da Babilônia e fez uma exigência impossível. Não apenas interpretem o sonho, mas digam-me primeiro qual foi o sonho. Era uma armadilha mortal, porque se eles não pudessem revelar o sonho, provaria que toda a sabedoria babilônica era fraude. E de fato, todos os sábios reconheceram que nenhum homem poderia fazer isso, somente os deuses, e esses não habitam com os mortais. Mas Daniel, esse jovem hebreu que mantinha comunhão com o Deus vivo, pediu tempo e reuniu seus amigos para orar. E naquela noite, em uma visão noturna, Deus revelou a Daniel tanto o sonho quanto sua interpretação. Quando Daniel entrou na presença do rei, suas primeiras palavras foram de uma humildade profunda. O segredo que o rei exige não pode ser revelado por sábios, astrólogos, magos ou adivinhos, mas há um Deus nos céus que revela os mistérios. O sonho era de uma estátua colossal, magnífica e aterrorizante. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés eram uma mistura estranha de ferro e barro. Nabucodonosor estava contemplando essa estátua quando, de repente, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, veio rolando e atingiu os pés da estátua, despedaçando-a completamente. A estátua inteira se desintegrou e virou pó que o vento levou, e a pedra cresceu até se tornar um grande monte que encheu toda a terra. A interpretação que Daniel deu é assombrosa em sua precisão histórica. A cabeça de ouro representava o próprio Império Babilônico. O peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa que viria depois. O ventre e as coxas de bronze simbolizavam o Império Grego sob Alexandre, o Grande. As pernas de ferro representavam Roma, o império que dominaria com força férrea. E os pés de ferro misturado com barro? Essa é a parte que nos interessa profundamente, porque representa o último império, uma confederação de nações que tentaria se unir mas não conseguiria coesão completa, exatamente como ferro e barro não se misturam.
Olhe para o mundo hoje, meus queridos. Vemos blocos econômicos, organizações internacionais, tentativas de governança global, nações tentando se unir através de tratados e acordos, mas sempre com fraturas, sempre com divisões, sempre com a tensão entre o forte e o fraco, entre o desenvolvido e o em desenvolvimento. O ferro e o barro estão diante dos nossos olhos. E mais impressionante ainda, a profecia diz que nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. A pedra cortada sem auxílio de mãos humanas representa o reino de Cristo, que virá e estabelecerá um domínio eterno. Mas Daniel recebeu revelações ainda mais específicas. No capítulo 7, ele tem uma visão de 4 bestas que sobem do mar. A primeira era como leão com asas de águia, a segunda semelhante a um urso, a terceira como leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e a quarta era terrível e espantosa, com dentes de ferro e 10 chifres. Essa quarta besta corresponde ao quarto reino da estátua, mas aqui Daniel recebe detalhes adicionais cruciais. Entre os 10 chifres surge um chifre pequeno que arranca 3 dos primeiros chifres e tem olhos como de homem e uma boca que fala grandes coisas. Este chifre pequeno, que a tradição profética identifica como o anticristo, falará palavras contra o Altíssimo, consumirá os santos e cuidará em mudar os tempos e a lei. Quantos de vocês têm observado os movimentos globais para redefinir valores absolutos, para desconstruir fundamentos morais estabelecidos por Deus, para criminalizar a fé genuína e rotular de intolerância o que a Bíblia chama de santidade? Isso não é coincidência, é cumprimento profético se desdobrando diante dos nossos olhos. Daniel também recebeu a profecia das 70 semanas, registrada no capítulo 9 versículos 24 a 27, que é considerada por muitos estudiosos como a espinha dorsal de toda a profecia bíblica. O anjo Gabriel veio até Daniel e disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Essas 70 semanas são semanas de anos, totalizando 490 anos. A profecia detalha que desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haveria 69 semanas, ou seja, 483 anos. E de fato, calculando desde o decreto de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém, em 458 a.C., até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele se apresentou publicamente como rei de Israel, temos exatamente 483 anos proféticos. A precisão matemática dessa profecia é tão impressionante que céticos tentam datar o livro de Daniel como posterior aos eventos para negar seu caráter sobrenatural, mas a evidência histórica e arqueológica confirma sua antiguidade. A profecia continua dizendo que após as 69 semanas, o Messias seria cortado, morto, mas não por si mesmo. Jesus foi crucificado. A profecia também diz que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Em 70 d.C., exatamente como profetizado, o general romano Tito destruiu Jerusalém e o templo. Mas observe algo fascinante: há uma semana que falta, a 70ª semana. Entre a semana 69 e a semana 70 existe um intervalo, um parêntese profético, e esse intervalo é exatamente a era da Igreja, o tempo em que vivemos. A 70ª semana ainda está por vir, e será um período de 7 anos, a grande tribulação, quando o anticristo fará uma aliança com Israel, quebrará essa aliança na metade da semana, estabelecerá a abominação desoladora no lugar santo, e desencadeará uma perseguição sem precedentes contra o povo de Deus. Mas ao final dessa semana, Cristo retornará em glória e poder para estabelecer seu reino milenar. No capítulo 10 de Daniel, somos levados aos bastidores do conflito cósmico. Daniel estava orando e jejuando por 21 dias, buscando entendimento sobre uma visão. Finalmente, um anjo aparece e explica que desde o primeiro dia em que Daniel começou a orar, suas palavras foram ouvidas no céu, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo mensageiro por 21 dias. Esse príncipe persa não era o rei humano da Pérsia, mas uma potestade espiritual, um demônio de alta hierarquia que governava sobre aquela região. Somente quando Miguel, um dos príncipes celestiais, veio ajudar, o anjo mensageiro conseguiu atravessar. Isso nos revela uma verdade profunda: por trás das nações e dos movimentos políticos existe uma guerra espiritual nos lugares celestiais. Paulo confirma isso em Efésios capítulo 6 versículos 12 quando diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais.
Cada nação tem potestades espirituais tentando influenciar seu curso, e os anjos de Deus estão em batalha constante contra essas forças das trevas. Daniel capítulo 11 apresenta uma profecia extraordinariamente detalhada sobre os reis do norte e do sul, as guerras entre os reinos Seleucida e Ptolomaico, sucessores do Império de Alexandre. A profecia menciona especificamente Antíoco Epifânio, um rei sírio que profanaria o templo de Jerusalém, aboliria o sacrifício contínuo e erigiria a abominação desoladora. Isso aconteceu historicamente em 167 a.C., quando Antíoco sacrificou um porco no altar do templo e erigiu uma estátua de Zeus no lugar santíssimo. Mas aqui está o princípio profético crucial. Antíoco Epifânio foi um tipo, uma prefiguração do anticristo vindouro. Assim como ele profanou o templo, perseguiu os judeus fiéis e se exaltou acima de Deus, o anticristo fará o mesmo nos últimos dias. A profecia tem camadas de cumprimento, uma histórica e outra escatológica. Esse é o padrão de muitas profecias bíblicas. Elas têm um cumprimento parcial ou típico na história, mas apontam para um cumprimento final e completo no tempo do fim. No capítulo 12, Daniel recebe a promessa de que haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que existem nações. Mas também recebe a promessa de que naquele tempo o povo de Deus será liberto, todo aquele que for achado escrito no livro. Haverá ressurreição, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem muitos para a justiça serão como as estrelas sempre e eternamente. Meus amados, qual é a sabedoria que nos fará resplandecer? É a sabedoria de entender os tempos, de discernir os sinais, de não ser ignorante quanto aos ardis do diabo, de permanecer fiel em meio à apostasia crescente, de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Daniel foi um homem sábio porque permaneceu íntegro em meio à corrupção babilônica, manteve sua vida de oração mesmo quando isso era crime capital, interpretou sonhos e visões pelo poder de Deus e não pela sabedoria humana. A aplicação para nossas vidas hoje é direta e urgente. Assim como Daniel vivia em uma cultura hostil à fé verdadeira mas não se contaminava, somos chamados a viver no mundo sem ser do mundo. Assim como Daniel tinha uma vida de oração disciplinada, orando 3 vezes ao dia com as janelas abertas em direção a Jerusalém, precisamos manter nossa comunhão íntima com Deus independentemente das circunstâncias externas. Assim como Daniel estudava as Escrituras e buscava entender as profecias de Jeremias sobre os 70 anos de cativeiro, precisamos ser estudantes sérios da palavra de Deus. As profecias de Daniel nos mostram que a história humana não é um caos aleatório, mas está sob o controle soberano de Deus. Impérios sobem e caem exatamente como ele determinou. O anticristo virá e fará exatamente o que foi profetizado, nem mais nem menos. E Cristo retornará no tempo exato estabelecido pelo Pai. Nossa responsabilidade não é estabelecer datas, porque o próprio Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai. Mas somos chamados a vigiar, a estar preparados, a viver em santidade e expectativa. Quando olhamos para o cenário mundial atual, vemos peças do quebra-cabeça profético se encaixando. Israel voltou a ser uma nação em 1948, cumprindo inúmeras profecias sobre a restauração do povo judeu à sua terra. Jerusalém está no centro das tensões geopolíticas, exatamente como predito. Tecnologia permite pela primeira vez na história que toda a Terra veja eventos simultâneos, possibilitando o cumprimento de profecias que antes pareciam impossíveis. Movimentos globais em direção a um governo mundial unificado, uma economia digital centralizada, e até mesmo discussões sobre identificação biométrica universal ecoam elementos das profecias sobre o sistema da besta. Mas nosso foco não deve ser o medo, e sim a fé. Daniel enfrentou a cova dos leões e Deus fechou a boca dos leões. Seus 3 amigos foram lançados na fornalha ardente e não foram consumidos porque havia um 4º homem semelhante ao Filho de Deus andando com eles no fogo. Deus é fiel para preservar os que são seus. Nossa confiança não está em nossas estratégias de sobrevivência ou em estoques de suprimentos, mas no Deus que sustenta Daniel através de décadas de cativeiro e o preservou até a velhice para testemunhar o início do cumprimento das profecias que ele mesmo registrou. O código secreto de Daniel para o agora não é uma fórmula mágica ou uma revelação extrabíblica. É simplesmente isso: viva em santidade, mantenha comunhão íntima com Deus, entenda os tempos através das Escrituras, permaneça fiel mesmo quando isso custar tudo, e confie que Deus está no controle absoluto da história. Daniel orava com as janelas abertas mesmo sabendo que seria preso. Ele não escondia sua fé. Ele não fazia concessões. E Deus o honrou de maneira extraordinária. Hoje, a mesma escolha está diante de nós.
Vamos nos contaminar com as iguarias da Babilônia moderna, ou vamos, como Daniel, propor em nosso coração não nos contaminar? Vamos parar de orar quando a cultura nos pressiona, ou vamos abrir nossas janelas espiritualmente e buscar a face de Deus com mais intensidade ainda? Vamos depender da sabedoria humana e das filosofias deste século, ou vamos buscar revelação do Deus que revela mistérios? As profecias de Daniel são um chamado à vigilância e à santidade. Elas nos lembram que este mundo presente está passando, que os reinos humanos são temporários, mas o reino de Deus é eterno. Elas nos alertam sobre a realidade da batalha espiritual e nos equipam com entendimento profético para não sermos enganados. Elas nos encorajam com a certeza de que Deus cumprirá cada palavra que falou e que aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, não sejam encontrados dormindo quando o noivo chegar. Não sejam como as virgens nécias que não tinham azeite em suas lâmpadas. Mantenham suas vidas cheias do Espírito Santo, vivam em obediência radical à palavra de Deus, e levantem suas cabeças porque a redenção se aproxima. Os sinais estão por toda parte para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade urgente dos tempos em que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares que precisam ser despertados para a realidade profética, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que Deus está revelando à sua igreja nesta hora final. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma revelação que o Senhor nos confiará nos próximos vídeos. E se o Espírito Santo tocou seu coração através desta mensagem e você deseja ser parte desta obra de levar a verdade profética aos confins da terra, convido você a fazer uma contribuição de qualquer valor que Deus colocar em seu coração através do Valeu Demais. Esta é uma ajuda de fé que nos permite continuar produzindo conteúdo de qualidade e fazer parte do nosso clube de canais, onde você se torna um parceiro ativo na disseminação do Evangelho. Mas quero deixar bem claro, se você gostou deste vídeo e quer deixar a doação, que seja de coração, como uma oferta voluntária ao Senhor, sem obrigação ou pressão. Somos todos membros do corpo de Cristo servindo uns aos outros em amor. Que o Deus de Daniel, que revela mistérios e governa sobre os reinos dos homens, abençoe você poderosamente, guarde sua vida, ilumine seu entendimento das Escrituras, e o mantenha firme e fiel até o dia da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.